Conforme o requerimento apresentado na data de 23 de 4 de 2014 pela APP, Sindicato do Núcleo de União da Vitória, convido o senhor representante, professora Cir Moreira, representante do APP, Sindicato de União da Vitória, para que faça uso da palavra. Informo que, de acordo com o regimento interno da Câmara, o senhor tem 10 minutos para o uso da palavra. Excelentíssimo senhor Orlando Schlegel, digníssimo presidente dessa Casa de Leis, saudando Vossa Excelência, saúdo também os demais vereadores e as vereadoras dessa casa. Quero cumprimentar de uma forma especial aos profissionais da educação do Estado do Paraná aqui presentes, professores, professoras, funcionários e funcionárias, que nesses dias difíceis estão dando aula de cidadania, principalmente a partir de ontem. Aos demais presentes, família, a comunidade de Malé, boa noite. Para iniciar esta conversa sobre greve, eu sou o professor Acir Batista Moreira, sou delegado delegado do Conselho Regional, que pertence ao Conselho Estadual, do Conselho Regional da Regional de União da Vitória, ao qual pertencem os educadores, educadoras desse município, em nível de estado. O que me traz aqui é a situação que nós estamos vivendo nesses dias. Uma greve deflagrada no dia 29 de março, em Assembleia, em Curitiba, e que ficou definida para início no dia de ontem, 23 de abril de 2014, caso o governador do estado não se comprometesse, não concretizasse o que foi acordado durante os anos de governo e desde o período de campanha, quando o governador nos colocou umas metas e o seu plano de educação para o estado do Paraná, e que durante esses 3 anos não cumpriu. Não houve cumprimento da pauta que foi se estendendo. Nós chegamos a 50 itens dessa pauta. Começamos com muito pouco no início de 2011. Fomos abrindo um canal de negociação com o governo, que muitas vezes ignorou a categoria, terceirizando essa negociação, jogando para assessores, de assessores, de assessores, e durante esses 4 anos, senhores e senhoras, o governador recebeu a categoria uma vez. O governador recebeu a categoria uma vez. É pela segunda vez, agora, mediante essa pressão, que o governador recebe novamente a categoria e senta na mesa de negociação. Durante esses 3 anos foram enrolados uma série de itens que foram reivindicados pelos professores e funcionários, e que eu gostaria de citar apenas alguns, pelo tempo que me resta, que não é muito longo. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos que também creio já são do conhecimento dos senhores e das senhoras, mas que são fundamentais nesse processo de negociação, e que, caso sejam atendidos, tenho plena certeza de que essa greve não durará mais do que uma semana. Essa greve ela deve durar no máximo até quarta-feira. Caso esses itens prioritários sejam atendidos, a diretoria da APP deve chamar a categoria para uma assembleia e decidir pelo retorno
às salas de aula. Primeiro, que já foi citado aqui, os 33% de hora de atividade. Se nós fôssemos pensar só nessa hora de atividade, nós não pararíamos, porque houve um avanço assim nessa discussão, só não foi cumprido, porque o governador se comprometeu no ano passado, iniciaram o ano de 2014 com 33%, e depois negou esses 33%, e nós estamos com uma média de 30% de hora de atividade, que é um momento sagrado para os professores prepararem as suas aulas, para corrigir seus trabalhos, para não levarem trabalho para casa, que lá no interior de suas casas, somente os professores e professoras sabem o que eles vivem. Esse 33% de hora de atividade é muito importante e não foi cumprido. Se fosse só pelo piso nacional, também não pararíamos, porque se olhar assim de fora, muitos poderão dizer que o professor ganha muito. O professor ganha muitas vezes mais do que o secretário de educação de alguns municípios. Mas olha a formação que esses profissionais têm. Comparados a médicos, comparados a advogados e engenheiros, a outros profissionais do mesmo nível, e muitas vezes até mais do que eles. E para serem médicos, engenheiros e outros profissionais, eles precisaram passar pela sala de aula, pelas mãos desses profissionais. Aqui são, senhores e senhoras, os profissionais que conduzirão a educação nesse primeiro início de século. Nessas 4, 5 primeiras décadas. E é por eles, e é pela comunidade, por essas décadas que nós apelamos aos senhores vereadores e vereadoras para que nos apoiem nessa caminhada, nessa luta, para que entendam o que vai ser colocado aqui nessa noite e para que deem o apoio necessário a esses profissionais. O governo oferece somente a reposição da inflação, que fica em torno de 4, 4,5, 5. Nós estamos pedindo aquilo que é de direito nacional, que o governo federal estabeleceu como, o MEC estabeleceu como meta. São 8,3 de reajuste desse ano. Não seria suficiente para pararmos. Mas a pauta é longa, senhores e senhoras. O desmonte da escola, o desmonte pedagógico que passa pelo interior das escolas, só quem está lá sabe. Poderíamos comparar aqui no município de Malé a escola como uma roça que se planta e o agricultor sabe que tem que cuidar dessa roça. Se ele não cuidar, pode dar alguma coisa? Pode. Mas com certeza terá também a erva daninha, haverá insetos pelo meio e que reduz a sua produção. E os que estão de fora da roça, olham a roça como uma maravilha, um espetáculo, mas não estão lá dentro para sentir, para ver. Somente os que estão lá dentro da roça conseguem enxergar. Nós somos os trabalhadores dessa roça. O governador poderia se comparar ao dono dessa roça, ao gerente dessa roça, que abandona a roça. Não temos nada contra o governador, especificamente pela pessoa do governador. Não temos nada, pode ser uma ótima pessoa. Deve ter muitos simpatizantes em Malé. Mas nós temos contra a política adotada, e a política de educação especialmente, que nos interessa aqui agora. Que é uma política de desmonte. Aos poucos, as escolas vão ficando sem bibliotecário, sem laboratorista, sem funcionário, e os trabalhadores que lá estão, ao invés de avançarem, vão retrocedendo nas suas conquistas. E nós precisamos parar para rever essas conquistas que vão nos sendo tiradas aos poucos. Senhores, o novo modelo de atendimento à saúde, a saúde foi colocada uma proposta no início do governo, no primeiro ano, que ele haveria de colocar uma proposta diferente do que nós tínhamos, que era o SAS, que seria melhor do que o SAS.
e essa proposta não saiu, aliás, nem entrou no papel. Não temos saúde suficiente. Colocamos o projeto de lei na Assembleia Legislativa para ser votado, ele foi gavetado. Parecido com o que nós tínhamos do IP antigamente, que seria descentralizado nos municípios. E por fim ainda, o desconto do auxílio transporte agora, a partir desse ano, quando o funcionário mais precisa dele, que é quando ele fica doente. E colocando dessa forma, descontando o auxílio transporte quando ele não está em sala de aula porque ficou doente, provavelmente irão tirar também durante as férias, durante a licença especial, enfim, em todos os momentos que o professor não estiver, o educador não estiver efetivo o trabalho. Existe aí nós queremos um reajuste no salário dos funcionários da escola este ano, que seja conforme o índice do piso regional, e o índice do piso regional é 7,34. O governador diz que não passa de 3 ou 4 para os funcionários de escola. Funcionário de escola também educa, por isso nós chamamos de educadores, professores e professoras, funcionários e funcionários. Muitas vezes as crianças não estão com os professores, estão com os funcionários. Precisamos valorizar os funcionários também. Todos esses itens, cargo de 40 horas, alteração dos contratos dos PSS, o professor PSS no estado do Paraná é tratado, que é um plano simplificado, né? É um processo simplificado, ele é tratado não como profissional da educação, ele não é tratado pela graduação que ele tem, ele é tratado como inicial, e ele tem uma série de incentivos que o professor concursado tem que ele não tem. Nós também queremos que ele tenha. Enquanto não houver possibilidade de fazer outro concurso, queremos também concurso, queremos estrutura adequada nas escolas, queremos uma atividade para a educação especial, queremos que aumente, que se discuta o porte das escolas. O que é o porte das escolas? É a quantidade de alunos por sala de aula correspondente ao número de profissionais para trabalhar nas escolas. Vai se reduzindo o número de profissionais da educação e vai se aumentando o número de alunos nas salas de aula. E passa a não haver mais atendimento individual. É o caso, por exemplo, da educação de jovens adultos, que foi baixada a instrução e que não haverá mais atendimento individual. E de que não haverá mais as APEDs. APEDs são aqueles atendimentos descentralizados. Aí, as pessoas que estão com certa idade já não têm muita motivação para voltar a estudar. Se ficar longe de casa, não voltarão mesmo. Como que se combate a evasão fazendo esse tipo de coisa? Então, senhoras e senhores, é por esse motivo que nós fazemos a greve. Nenhum profissional da educação deseja a greve. Tenho certeza que os que estão aqui estão pela coragem de parar e pela consciência do que é ser educador nesse início do século XXI. Nós desejamos uma escola pública de qualidade para todos, para todas, em todos os tempos, que seja melhor do que está aí, que não seja tirado aos poucos do que ela já tem. É isso que nós desejamos. A greve é o último recurso de uma categoria quando não tem mais possibilidade de negociação. Por fim, se me permitem ainda, gostaria de ler um texto aqui que diz o seguinte: professor não deve fazer greve. Professor não deve fazer greve. Greve de professor é uma desonra para todo cidadão desse país. Professores deveriam ser festejados e adulados, principalmente os professores dos pequenos, porta de entrada de toda a sabedoria do mundo adulto. Professores deveriam ser ouvidos diariamente em suas necessidades e desejos, e todo o esforço do poder público deveria ser voltado ao atendimento dessas demandas. Mais do que isso, todo o esforço do poder público deveria estar voltado para antecipar essas demandas, garantindo que o tempo e a atenção dos professores permanecesse voltado
para as crianças e jovens, presente e futuro desse país que precisa de um futuro, e esse presente está nas mãos dos professores. Um governante deveria ter como cartão postal as escolas de sua cidade e do seu estado. Não deveriam ser as pontes e os estádios, nem mesmo os parques de rios mortos nas calçadas de pedras que soltam. Deveriam ser as escolas com projetos arquitetônicos planejados para a eficácia e para o deleite. As pessoas passariam em frente às escolas e apontariam entre maravilhadas e orgulhosas. Muitos diriam cheios de satisfação: meus filhos estudam aqui. Outras ainda mais orgulhosas responderiam: e eu que sou professora, sou professor, estudo aqui, trabalho aqui. Professor não deve fazer greve, porque isso escancara a inversão absoluta dos valores e interesses de uma gestão que é tudo menos política de Estado. Um Estado que não olha para as lições dos outros e nem nos projetos dos outros, que tem no seu umbigo seu plano de governo e na sua perpetuação os seus cânones programáticos. Não é a cidade, não é o Estado, não é o país o fim dos governantes. É a sala de aula, a sua garagem, o espelho que reflete seu rosto sem rugas de preocupação com o destino de alunos e professores. O professor não deve fazer greve, porque desvela nosso irracionalismo de classe média, preocupada com as ruas cheias de carros dentro do nosso carro, as ruas cheias de lixo, que é o nosso lixo, as profissões vazias de talentos, enquanto queremos mais e mais policiais e leis mais severas contra aqueles que a escola salvaria e tornaria nosso amigo e colaborador, mas que nossa incompetência, aliás, a nossa inapetência em votar e em cobrar, escamoteia essa possibilidade óbvia. Assim, nossas opiniões, jactadas em perdigotos viris nos meios de comunicação, perdem-se como a água na areia escaldante do deserto de nossa falta de visão. A educação, a escola, o professor são o caminho da democracia, da civilidade, da ecologia, da eficiência, da produtividade. Nosso olhar gelado de tanta equidade, indiferente ao apelo das vozes que clamam por política de Estado, de investimentos e atenção para a escola, já não conseguem enxergar o evidente. Irritados, pegamos nosso carro e enfrentamos, xingando o caminho para o shopping ou o barzinho mais próximo. O professor não deve fazer greve, porque obriga as autoridades públicas a inundarmos de desculpas e gráficos e promessas aquilo que não foi feito, porque o orçamento, isso e aquilo, e o compromisso de que será feito ainda antes do final da gestão, e isso e aquilo. O tempo da escola boa e do professor entendido já passou. O tempo de um Estado voltado para a formação de seus cidadãos é o tempo da urgência e da prioridade absoluta. Não é o tempo do metrô, nem do entorno dos estádios. Os governantes deveriam vestir com simplicidade e manter a cabeça baixa enquanto a educação não melhora. Os governantes deveriam pedir desculpas todos os dias, ininterruptamente, para cada cidadão que lhe passasse pela frente, a frase grudada nos seus lábios: desculpe pelo estado das escolas da minha cidade, do meu estado e do meu país. Muitos reclamam da falta de preparo, do corporativismo dos professores. Muitos reclamam dos jovens que não querem aprender e da falta geral de empenho, como se o professor fosse, e para isso é que deveríamos olhar. Muitos afirmam graves que o problema é grave e a solução difícil. Dizem isso já com meio sorriso do não me cobre o que é tão difícil de resolver. Pois então, paremos tudo o que não for fundamental e concentremos-nos nisso. Então, abandonemos nossas misérias cotidianas e falemos o tempo todo em educação, em escolas, em professores, até construirmos soluções aplicáveis no curto, no médio e no longo prazo. E apliquemos essas medidas desde já, começando por ontem. O que não podemos é presenciar mais o que não podemos mais presenciar
é mais uma greve de professores. Mais uma. Profissionais nas ruas dizendo: somos importantes, como se já não devêssemos saber desde sempre. Professores não devem fazer greve, porque nos mata a todos de vergonha e de nossa falta de vergonha em aceitar passivamente a educação desse país, desse estado, e os governantes que permitem que a educação desse país seja uma vergonha. Faço minhas palavras de Daniel Hortêncio de Medeiros. Senhores, senhoras, encerrando minhas palavras, quero dizer que todos nós, nesse início de século, século XXI, temos que pensar nisso. Os senhores e senhoras, como legisladores, nós que pertencemos ao Poder Executivo e que somos responsáveis por todos os olhares que passam por nossa casa todos os dias. Em União da Vitória, no dia de hoje, ao invés de se discutir isso com as maiores autoridades, está se discutindo a maioridade penal, na tentativa de construir mais presídios. E eu digo aos senhores e senhoras, não é mais de presídio que precisamos, é de mais escola, de mais qualidades, de mais profissionais preparados e de um olhar para a nobreza de cada profissional que entra nessa área, não para desestimulá-lo a deixar a profissão. Quero agradecer ao presidente, o senhor Orlando, a todos os vereadores e vereadoras que me ouviram nessa noite, aos internautas que nos acompanham, à comunidade, especialmente a vocês, professores, nos colocamos à disposição e esperamos que esse impasse termine logo, e isso depende do bom senso do governador. Parabéns a vocês pela luta, para nós todos. Obrigado, senhor.